Você canta vários covers sertanejos, mas você também é romântica. Além do sertanejo, você cantaria outro estilo? E qual das que você já cantou de cover que você mais gostou de interpretar? Ah, excelente pergunta. Bom, eu entrei no sertanejo porque eu frequentava muita balada sertaneja e eu me divertia muito, porque eu dançava, porque eu gostava daquele universo. Eu falava, se eu quero passar isso para as pessoas, essa diversão, essa alegria, eu quero que elas se sintam bem. Ah, vamos tentar, mas eu não sou uma pessoa que sou muito raiz sertaneja, entendeu? Eu não sou do modão sertanejo. Eu gosto muito do pop. Por isso, acho que também o meu lado romântico. Eu sou muito mais o lado romântico e pop do que da sofrência. E do modão e dessa raiz, sabe? Só que nessa caminhada, a gente vai aprendendo e evoluindo muito. Então, assim, hoje eu posso dizer, e com muito amor, que eu gosto muito da sofrência, porém, do sertanejo universitário. E Sim. nessa caminhada também, conhecendo outros cantores, eu tenho uma amiga, a Fernanda Salgado, ela me fez admirar mais ainda os modões, né? Então, eu tô aí caminhando para cantar modão também. E o cover que eu fiz de outro estilo que eu mais gosto, sem dúvidas, é o da Alicia Keys, If I Ain't a Got You, que eu cantei, e é do meu último trabalho, que chama Cover Session Patrícia Broquin, que eu fiz duas versões, né? Então, a primeira foi só sofrência, só sertanejo, e a segunda eu falei, bom, vamos fazer uma cara diferente. E peguei umas músicas, eu peguei Tim Maia, eu peguei duas também de sertanejo e também a da Alicia Keys em inglês. Você aprendeu inglês cantando ou precisou estudar para depois começar a cantar? No meu colégio, a gente tinha aula de inglês. Eu já fiz também aula de inglês fora, né? Então, eu já fiz algumas escolas de inglês, algumas. Em viagem, a gente aprende bastante também. Mas não, eu não aprendi cantando, não. Embora cantar é uma excelente forma da gente aprender a língua. Eu não sou fluente, tá? Vou ser muito sincera, eu não sou fluente, mas eu engano bem. Até nas músicas eu engano bem. Não, é que geralmente a gente começa a aprender inglês quando a gente ou canta, ou eu, no caso, quando eu era adolescente, eu jogava videogame. E teve uma parte final de um jogo, que é o Mega Man X, onde eu queria saber qual era a mensagem final do jogo. Pedi para minha professora de inglês da quinta série traduzir para mim. Então, ali é uma curiosidade saber o que está escrito, né? Sim, até para você interpretar uma música em inglês, é bom a gente saber o que está cantando, né? Porque a música é emoção, então você precisa emocionar o seu público, né? De alguma maneira. Então é bom você saber o que você está cantando, nem que seja assim, você dá uma pesquisada antes, dá uma lida na tradução para você poder interpretar e cantar com mais verdade. Sim, tá certo. É, onde você canta, o assédio é grande demais? Olha, existe, mas não considero grande assim. Eu acho que as pessoas respeitam bastante, o que eu gosto particularmente. Eu acho que tem momento para tudo e nesse momento, embora seja entretenimento, é meu trabalho. Então, assim, eu não tô lá para isso, entendeu? Entendi. E eu costumo estar bem fechada para isso, embora a gente seja muito simpática com as pessoas. E isso é o problema, porque as pessoas confundem um pouco, Sim, né? claro. O fato de você ser simpática, você sorrir, você agradecer, dá uma confundida na cabeça da galera para achar que pode ter alguma coisa ou evoluir alguma coisa. Mas não acho que é muito grande, existe, Hum. mas nada que me incomode também. Quais desejos em sua carreira você ainda quer realizar, Patrícia? Na minha carreira, putz, muitos, porque começou agora, né?
Sim. Começou agora. Eu tenho vontade de ter um grande show, num grande palco, para uma casa bastante relevante, sabe? Eu ainda não realizei o desejo de ter um show foda, sabe? Com uma banda gigante, backing vocal, todo amarradinho, bonitinho. Não tive ainda. Então, isso é uma coisa que eu tenho muita vontade. Ter uma equipe, sabe? Que eu não precise correr atrás de tudo. Que alguém verifique se meu microfone está certinho. Não eu, necessariamente. Eu acho que esse antes, né, do palco, nossa, ia ser um sonho para mim. Eu vi uma das suas, aliás, eu vi só a miniatura, mas eu também vi que agora o YouTube, quando você coloca o mouse em cima, aparece alguns trechos. Uma live que você fez, que teve até muitas visualizações. Parecia ser um grande show. Foi um grande show? Qual live? A primeira live que eu fiz, será? Primeira. Não A sei qual primeira. é. Acho que foi a primeira. A primeira live foi uma coisa bem legal. A primeira live, ela foi uma coisa... Eu falei assim, eu quero fazer uma live, mas eu não quero fazer só uma live. Ai, de chegar, deu online, eu tô lá sentadinha para cantar e a banda começa. Não, não, porque se eu tiver que fazer isso, tá todo mundo fazendo. Eu preciso pensar em alguma coisa que seja diferente, sabe? É dentro da minha casa, então tá falando sobre mim. É o momento que eu tenho para fazer algo que seja a minha cara e que eu convide as pessoas a estarem aqui dentro comigo, sabe? Então tinha que ser alguma coisa diferente. Então eu fiz uma introdução, eu filmei o quadro que todo mundo que me assiste no computador ou qualquer coisa que eu fazia de live pelo Instagram, tem o quadro do macaco e um quadro com umas frases que foram cenário da minha live. Então, eu falei essa frase antes de começar e eu iniciei a live cantando Girassol, que era uma música muito sensível para o momento que a gente estava passando, sabe? E aí depois eu fui amarrando sertanejo, cantei em inglês, eu fiz uma coisa... Cara, foi um grande show, não em palco, mas foi uma coisa muito estruturada, muito minha cara. Eu tinha uma equipe incrível por trás de tudo isso. Pessoal que tirou foto, que filmou, que colocou tela para eu ler letra. Sabe quando você tem aquele colo? Eu Sei. tive. Então, assim, foi uma grande experiência e, nossa, eu sou muito grata por esse dia mesmo. Eu aconselho todo mundo ver essa live porque ela tem um propósito, ela não é só uma live. Tanto é que eu chamava ela de mais que uma live, sabe? Sim. Porque ela teve homenagem para o meu pai, ela teve homenagem para o Dia das Mães, ela teve foto de toda a minha família, meus amigos. Eu cantei trem-bala, eu cantei sertanejo, cantei música em inglês, cantei até música gospel, que é a Girassol. Cara, teve de tudo, mesmo. Sim. Na profissão de cantora, você tem pessoas que viram atriz e apresentadora. Como você é carismática, você toparia ser atriz ou apresentadora? Super toparia. Sempre gostei muito desse negócio de apresentar. Eu brinco muito com isso, inclusive, né? Eu faço muito merchan para os outros, de mim mesma. As pessoas mesmo falavam. É que agora eu estou bem menos ativa nas redes sociais. Eu estou um pouco até cansada disso tudo, sabe? Mas quando eu era muito ativa nas redes sociais, nossa, todo mundo falava, Patrícia, você vende muito bem o seu produto. Só que, na verdade, eu fazia aquilo assim, naturalmente, não era pensando. Tipo, eu tinha um jeito de pensar que no final as coisas se amarravam. Eu não sei o que acontecia também, não sei explicar. Era natural, acontecia, ia indo, e amarrava isso com aquilo, e de repente eu estava fazendo a maior propaganda do Brasil mesmo. É que você é talentosa. Mas, você acha que isso é um talento? Sim, é um talento e um Eu não dom. sei, Um dom. eu acho que tem muito a ver com você fazer de verdade, sabe? Sim. Quando é de verdade, não tem o que dar errado.
né? Você tá colocando o seu coração naquilo. Então, assim, você não ficou pensando em estratégias. Eu acho tão triste quando a gente pensa as coisas por estratégia de negócio, nananã. Parece que você cria aquela expectativa e isso não acontece, você fica frustrado. Então, eu prefiro fazer sem esperar nada e tá tudo certo, sabe? E aí tem um feedback desses, por exemplo. Sim. Patrícia Broquin, muitíssimo obrigado, muito obrigado mesmo. Você é uma pessoa muito querida, maravilhosa, carismática. Muito obrigado, Solano. Eu que agradeço. Muito legal o bate-papo, muito legal todas as perguntas. Eu amei, amei esse tempo junto com você. Muito obrigada, eu que agradeço. Há quantos anos o senhor exerce a missão de ser médico intensivista e o que significa a palavra intensivista? Ok. Dentro da medicina, existem áreas que foram criadas e especializações que aproximadamente no ano de 1967, 68, foram separados espaços dentro do hospital para se cuidar de pacientes graves. Então, as pessoas que se dedicavam ao cuidado de pacientes graves, elas acabavam tendo que reunir conhecimentos de várias especialidades diferentes e se concentrar em pacientes graves. Esse cuidar de pacientes graves passou a se chamar intensivismo e depois, então, virou uma especialidade médica chamada medicina intensiva. Essa medicina intensiva é exatamente o tratamento de pacientes graves, de pacientes críticos. Por isso que nos Estados Unidos ele é chamado de critical care, ou seja, cuidados críticos, cuidados com pessoas que têm risco à vida alto e iminente. Então, isso daí é o que caracteriza o cuidado intensivo. Existe essa especialidade no Brasil já há muito tempo, como eu falei, desde 67, 68, de maneira geral, começou-se a sociedade que foi fundada, a primeira sociedade, chamada Sociedade Critical Care, está fazendo 50 anos agora, ela foi fundada em 1971. Já haviam pessoas especializadas nessa época. Foi fundada nos Estados Unidos e hoje é quase como se fosse uma sociedade mundial. E esse tipo de trabalho, né, eu exerço como título, porque também é exigido que você seja titulado, que você seja reconhecido pelos pares como um especialista. Existe um processo seletivo, existe uma prova prática, existe todo um ritual. Eu obtive esse título em 9 de abril de 2000. Eu fiz a prova em Belo Horizonte e obtive a titulação. Mas antes disso, eu me formei em 86, eu trabalhei bastante como médico de emergência, trabalhei bastante com ambulatório na área de endocrinologia que eu trabalhava, mas realmente a medicina intensiva me conquistou a partir da década de 90, 94 em diante. Eu comecei a praticar medicina intensiva e acabei titulado em 2000 e trabalho até hoje dentro da área de terapia intensiva. Atualmente, ou pelo menos nos últimos 3 ou 4 anos, eu trabalhava só com emergências, vamos dizer assim. Trabalhava com socorro de estrada, trabalhei para várias empresas, inclusive para a CCR, foi a que eu trabalhei mais tempo, foram 5 anos, e trabalhava também em emergências e terapia intensiva. Então, como para poder coordenar terapias intensivas é necessário que seja titulado, atualmente eu trabalho basicamente coordenando e treinando o pessoal. Ficou um pouquinho longo, mas eu acho que deu para explicar, né, Solano? Não, tudo bem. É importante que as pessoas entendam e que eu também entenda, e realmente é interessante. Então, ao todo, na medicina, são 36 anos quase dedicados à medicina. E desde 86. Isso, 86. Setembro de 86. Tá certo. Então, em setembro completam-se 36 anos. Tá certo. Atualmente, quais são os hospitais em que você exerce a função? Bom, exercer uma função presencialmente, porque existe vou dizer, não é propriamente existe uma modalidade que você pode fazer dentro da terapia intensiva, que é fazer a parte de coordenação e treinamento, certo? Presencialmente, eu vou todo santo dia no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, tá? Eu sou coordenador de uma das UTIs, nós temos 3 UTIs gerais, que agora até estão transformadas, atualmente 5 UTIs, sendo que as UTIs mesmo do hospital são 3.
Eu coordeno uma delas. No Hospital Adib Jatene, que é o regional de Sorocaba, tá? Eu coordeno a operação cardíaca na parte da tarde. Então, de manhã eu estou no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, na parte da tarde eu estou no regional chamado Adib Jatene, tá? Independente disso, eu faço a coordenação também. Eu tenho pessoas trabalhando lá e eu sou coordenador deles, da Santa Casa de Piedade, Santa Casa de São Roque, até o momento. Ailson, muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe você, a Idelma. Obrigado pela contribuição para o meu canal. Então vamos começar. Bruno, você é natural de que estado do Brasil e como foi a sua infância? Você já brincava de dar notícias? E você tem alguma formação? Eu sou de São Paulo, capital, e na verdade eu nem percebia, mas quando eu era criança eu frequentemente brincava de gravar jornal, tudo. Eu fui me tocar depois que já estava um ano com o canal que eu já tinha um pouco desse gosto. Mas a ideia da TV Coiote começou um pouco de brincadeira, na realidade. Inicialmente era inclusive para ser um canal com minha participação, mas também com um grupo de amigos, cada um com um quadro sobre um tema. Na verdade, a ideia inicial eu nem apareceria, eu ficaria só por trás da câmera, mas decidi fazer um quadro de notícias. Sempre gostei muito de me informar, sempre acompanhei tanto jornal na televisão, tanto na internet, até jornal impresso. E no final o meu quadro de notícias deu certo e os outros não deram muito certo, né? Como o projeto era meu, eu acho que era o que eu estava mais empenhado mesmo em fazer o negócio. E aí passaram-se alguns meses, eu decidi focar só na parte jornalística, fazer sozinho mesmo. Mas começou um pouco de brincadeira, assim. Começou com uma intenção de dar certo e tudo mais, só que seguindo uma direção completamente diferente, né? Um rumo completamente diferente do que tomou depois. Eu acompanho seu canal desde 2017. Aliás, o primeiro vídeo que eu vi foi quando você comentou sobre o projeto da farinata do então prefeito de São Paulo, João Dória. Foi o primeiro vídeo seu que eu assisti e que foi até um comentário que você fez. E gosto da maneira como você informa e opina. Mas o canal, ele nasceu exatamente em que ano? Agosto de 2016. Vai fazer 5 anos agora. E foi, como você disse, em brincadeira. Você não esperava que se tornasse o sucesso que é hoje. Não, eu achava que... Não, eu tinha, assim, uma perspectiva positiva, mas no fundo eu achava que uma hora ia degringolar, que não ia dar muito certo. Mas em alguns meses eu já falei, não, tá legal o negócio, tá indo, vamos lá. Então tá certo. Você aborda bastante sobre política, mas vi também você noticiando questões policiais. Pretende futuramente abordar esportes também ou não? Olha, às vezes eu fico com vontade de aumentar o número de temas, até de trazer gente para falar sobre outros temas e tudo mais. Hoje não é possível, até por custo, tudo isso. De qualquer forma, no fundo, existe um pouco dessa intenção. Eu não daria conta de tratar sobre esporte também. Hoje eu estou acompanhando muito pouco esporte, nem dá muito tempo, mas já o número de temas que eu trago no canal, eu já não dou conta direito de vários deles, tem que ficar indo de um para outro. Então, mais a médio e longo prazo, ter algo relacionado aos esportes, ou pelo menos alguma coisa associada com a TV Coiote nessa área, eu gostaria. Eu não tenho planos, mas eu gostaria bastante. E você tem um time do coração? Corinthians. Deixa eu perguntar, seus pais, eles eles têm alguma paixão assim também por jornalismo, ou isso só nasceu com você? Não, por jornalismo especificamente não. Meu pai em particular, minha mãe também, mas meu pai mais ainda, tem uma questão muito forte com livro, com leitura, né? Então, de certa forma, se cria um ambiente, né? Um ambiente de se informar, de buscar conhecimento e tudo mais. Mas nesse sentido, mas por jornalismo em particular, não. Acho que foi algo que eu fui criando mesmo. Mas muito também em razão dessa cultura de leitura que eles têm e tudo mais. Sim.
E você pretende fazer melhorias futuramente em seu canal, como, por exemplo, criar uma newsroom, ou mesmo futuramente ser um canal de notícias no YouTube, como é a CNN, o Globo News, por exemplo? Eu tenho a intenção de dar uma boa avançada em vários quesitos, não a ponto de se tornar um canal, né, como o Globo News CNN, que você citou, 24 horas de notícia, não algo desse tamanho, mas de aperfeiçoar, de transformar em algo maior, assim. Aos poucos, também com calma, e não indo nessa direção, eu gosto também de fazer do jeito que tá. Mas às vezes existe às vezes me vem na cabeça esse objetivo e tudo mais, é um norte aí que eu vou seguindo, mas nada de muito grande também. Nada de muito grande. Então vamos lá. Você vai me dizer qual que é o melhor em cada categoria e o porquê. Qual é, na sua opinião, o melhor jornal impresso do país e por quê? Melhor jornal impresso do país. Os três grandes do país, Folha, Estadão e o Globo, têm as suas vantagens e desvantagens. Mas eu classificaria hoje o que está fazendo o melhor trabalho o Globo. Eu acho que o Globo melhorou muito, se focou muito em deixar de ser um jornal do Rio de Janeiro, em particular, e anda bem interessante. As pessoas, pelo menos que não moram no Rio, né, nunca deram muita bola para o Globo, porque sempre tivemos os nossos aqui. Mas agora no digital também não criaram esse hábito, mas eu recomendo, assim, que tem reportagens muito boas. Mas é complicado, porque na parte de colunistas, por exemplo, eu prefiro o Estadão e, em certa medida, a Folha também. Mas eu destaco o Globo, e eu acho que vale colocar, porque acaba ficando muito esquecido, o valor econômico também. Acaba ficando meio esquecido pelas pessoas. É um bom jornal. Certo. O melhor telejornal de TV. E por quê? Melhor telejornal, programa? Isso. Vamos lá. Acredito que o Jornal da Cultura ainda seja o melhor para mim. O Jornal da Cultura. Jornal da Cultura. Eu acho que é o trabalho mais interessante que a gente tem, pelo menos não, né? Na TV aberta e na TV fechada, na área de jornalismo. Apesar de estar longe assim do meu ideal, eu acho que realmente não tem nenhum programa jornalístico hoje na televisão que atinja dos que eu assisti. Evidentemente, não conheço todos. Na verdade, é telejornal. Daqui a pouco eu pergunto sobre o programa jornalístico, mas é telejornal. Telejornal mesmo, então Jornal da Cultura, mais sim. Tá certo. O melhor canal de notícias da TV aberta ou da TV a cabo? Temos poucos, né? Tem Band News, Record News, CNN, Globo News. Todos têm muitos defeitos, né? Eles competem bastante nos defeitos. Sim. Eu colocaria ainda a Globo News, mas a CNN está fazendo um trabalho bem menor. A Globo News reprisa muito o programa de forma absurda. Eu acho que há uma coisa muito engessada. A limitação de opinião, eu sinto que há em alguns pontos. Várias questões que me incomodam. Ao mesmo tempo, a CNN me incomoda em outras questões muito mais, no formato de alguns quadros opinativos e tudo isso. Então, quem acaba levando é a Globo News, que também tem na área de internacional uma cobertura que eu considero muito boa, assim, uma equipe que eu considero muito qualificada. Então, eu colocaria a Globo News e talvez no futuro eu gostaria de dizer que é a Band News, que vem investindo bastante para melhorar a qualidade da programação e acaba sendo muito subestimada hoje em dia. Sim. Melhor portal de notícias da internet. Eu não colocaria nenhum portal como o melhor. Tem portais para áreas específicas, né, que eu gosto muito. Então, eu vou colocar 3 aqui, por exemplo. Nas questões jurídicas, o Jota. Na questão de segurança pública, Ponte Jornalismo. Na questão de... agora da pandemia, de ciência, quem faz um trabalho muito legal é a questão de ciência. Um site bom em todas as áreas é bem difícil. Eu gosto muito da revista Piauí, acho que eles fazem um trabalho digital muito bom. E o melhor programa jornalístico. Certo, foi o melhor telejornal, melhor programa jornalístico hoje. Isso.
Eu ando acompanhando muito pouco programa jornalístico em televisão, eu ando acompanhando muito internet, inclusive programas de rádio que eu escuto na internet. Então pode ser que eu esteja bem defasado nesse sentido. Mas do que eu venho acompanhando da área de política, por exemplo, eu venho gostando bastante do papo de política da Globo News. Eu tô achando que de lavada talvez seja o melhor da Globo News hoje. Muito obrigado. Legal, muito obrigado, Solano. Agradeço demais. Por que você escolheu a psicologia? Olha, é uma história bem engraçada, na verdade. Vamos lá. Todo mundo fala uma coisa bonitinha, assim, né? Eu escolhi a psicologia porque eu queria ajudar as pessoas, e sim, isso tudo é verdade. Eu sempre gostei, assim, de conversar com as pessoas, né? Mas, na verdade, o que me fez escolher a psicologia, no momento que eu escolhi, foi na minha adolescência, assim, tinha aquela série, estava bem alta, do CSI. Era uma série investigativa, e eu assistia aquela série. E eu sempre gostei muito de filmes e séries policiais, assim, principalmente os casos de serial killers, assim. Então, casos que tinham a ver com transtornos psicológicos me atraíam. E aí, quando eu escolhi a psicologia, eu não conhecia quase nada de psicologia, tá? Eu tinha feito terapia, assim, por um breve período, não tinha me adaptado bem. Então, eu não tinha ideia do que de fato era psicologia, mas eu pensava assim, eu quero analisar esses perfis, né? Então, eu quero trabalhar com isso, né? E foi isso que me motivou a entrar na faculdade. Claro que logo eu vi que isso não... Primeiro que no Brasil não é tão simples trabalhar com esse tipo de demanda, assim, dentro da polícia, e financeiramente também é muito mal remunerado, né? Então, muita gente que tem vontade de trabalhar nessa área acaba nem indo, porque é um trabalho bem difícil, pouco recurso, pouca estrutura no Brasil, né? Mas foi exatamente isso que me fez ir para a psicologia. Nessas séries policiais também tinha, além dos casos investigativos, também tinha algum personagem que era psicólogo para explicar esses transtornos? Muitas vezes tinha, tinha. E recentemente não, mas depois de formada eu conheci uma outra série que era Criminal Minds, e que daí é super focada em casos, é tipo um CSI, só que daí é focado bem em casos que tem a ver com transtornos psicológicos, assim, então é bem interessante, mas foi o que me atraiu para a profissão, foi isso. Tá certo. Você falou que escolheu ser psicóloga por causa das séries policiais, em especial a CSI. Mas antes de você assistir essas séries, você tinha alguma outra profissão em mente? Várias. Cada filme que eu assisti, eu queria me tornar aquela profissão. Eu lembro, assim, quando eu era criança, eu lembro de ter sonhado em ser veterinária. Eu tinha um livro, inclusive, que era de uma menina que cuidava dos animais, e daí, naquela época, eu queria ser veterinária. E aí, eu fui passando por várias ideias de profissões, assim, muito vinculada à natureza, assim, eu sempre gostei muito de natureza. E, por último, eu queria ser bióloga marinha, assim, porque eu gostava muito de praia, sempre gostei muito do mar. E aí foi a minha última ideia, assim, que eu pensava, eu quero ser bióloga marinha, mas fui para uma coisa nada a ver, né? Mas ainda gosto do mar. Você já se envolveu emocionalmente com o caso de algum paciente? O que tu quer dizer com isso? A pessoa, às vezes, chega transtornada, chega deprimida, a tal ponto que ela, ao invés de conseguir falar tudo o que sente, acaba chorando desesperadamente, e você também chega a ter vontade de chorar também, por exemplo, assim, ou então mesmo telefonar para o paciente fora do horário de consulta, por precaução, por ter uma preocupação em grande escala?
Claro que tem casos que a gente tem uma preocupação maior, principalmente casos em que há risco de suicídio. São casos que a gente fica um pouco mais vigilante, vamos dizer assim, mas a gente não toma a iniciativa de ligar para o cliente, tá? Esse na verdade, ele que nos liga, né? Ah, certo. Claro que, por exemplo, se a pessoa me manda, por exemplo, um WhatsApp, não tô bem, tô querendo me matar e tal, eu vou ligar sim. Vou ligar para falar, não vou ficar falando no WhatsApp, né? Mas a pessoa, o que acontece dentro do processo terapêutico? A gente tem um contrato, né, que a gente estabelece na primeira sessão, e nesse contrato a gente sempre fala sobre essa comunicação fora de sessão, em que é preciso chamar a gente em caso de vontade, de impulso, né? Então a gente faz esse combinado. Claro que, né, a pessoa pode escolher não cumprir isso, né? Ainda não aconteceu comigo todas as vezes que eu tive casos assim. As pessoas me ligaram ou mandaram mensagem, e aí a gente falou e conseguiu intervir, ou fizemos sessão extra, né? Mas seria, por exemplo, um dos casos que a gente fala extra sessão, ou a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, alguma coisa assim, tá? Agora, a questão, por que eu te perguntei, o que tu quer dizer com o se envolver emocionalmente? Porque a gente não é só profissional, é óbvio que tem situações em que nos mobilizam muito mais emocionalmente, até porque quando a gente fala de empatia, a gente está falando disso, né? Ter uma pessoa que está em sofrimento na minha frente, é óbvio que vai me doer ver ela em sofrimento. Não ao ponto de chorar com ela, porque isso é uma coisa que também a gente vai construindo como profissional, porque a gente está tão atento em como eu posso, na forma de olhar tecnicamente para o caso, como eu posso ajudar essa pessoa nessa situação, e fazendo tantos links mentalmente que às vezes a gente não, né, é muito difícil da gente entrar na emoção no sentido de chorar junto. Mas já teve situações, por exemplo, de pacientes com risco de estar com câncer, que nossa, a pessoa vem graças a Deus não estava, mas assim, a pessoa vem com uma notícia dessas, tu já tem um vínculo com a pessoa, é óbvio que tu fica abalado, né? Então, como qualquer outra pessoa. Então, é mais nesse sentido. Tem, sim, situações que são mais doídas, assim. Eveline Jusviak, psicóloga, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Solano. Foi um prazer conversar com você. Você é uma pessoa muito maravilhosa. Obrigada.